Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. A última vez a gente falou sobre os aqueus, né? Então agora está na hora de falar um pouco sobre a Guerra de Troia, né? Eu vou chamar esse vídeo de aspectos históricos da Guerra de Troia, porque depois eu vou fazer outro explicando a Ilíada, né? Tratando um pouquinho da Ilíada. Então esse seria tipo a Guerra de Troia, não necessariamente da maneira como o Homero a escreve, né? Porque é um poema, então tem coisa que às vezes não é muito verdade e tal, mas esse seria mais aspectos históricos. Então vamos lá. Ah, por que que tem, por que que os troianos têm esse nome, né? Primeiro porque seria um povo chamado Dardânios que se estabeleceram na região chamada Troade. E de Troade eles passaram a se chamar troianos, embora esse nome já fosse, provavelmente já era usado por algum outro povo que estava nessa região. A Troade é basicamente, se você pegar ali o lado da a Turquia, né? O lado que já está na Ásia, é aquela parte ali do próximo ao Egeu, bem no, né, do outro lado do mar ali, né? Se você tiver, você vai ter de um lado a parte ocidental ali da Turquia e do outro a parte oriental. E essa parte oriental da Turquia é a Troade. Desculpa, acho que eu me afastei um pouco do microfone, né? Mas aí os historiadores têm a seguinte pergunta. Quando você olha para a Ilíada, por exemplo, parece que os troianos são bem parecidos com os gregos, né? Então, por exemplo, eles até, os deuses ajudam Troia, né? Os deuses gregos, então eles parecem um povo meio grego. Então teria que explicar por que que os troianos eles eram tão helenizados, porque eles eram tão gregos. E a explicação mais provável é a seguinte: os Dardânios, que eram esse povo que avançou, né, e que tomou essa região da Troade, eles se espalharam pelo norte e pelo centro. Mas no sul, a faixa que fica, o sul da Troade é uma parte que fica logo acima da chamada Baía de Adramício, que é inclusive parece que tem um momento que essa região é citada na Bíblia, no Novo Testamento, né? Mas é uma passagem rápida assim, mas a faixa ao norte da Baía de Adramício, lá os povos que estavam anteriormente lá continuaram. Eles não foram expulsos dessa região. E esses povos eram chamados de pelasgos. No livro ele é um pouco confuso, mas os pelasgos, que eram uma mistura ali dos Lériges com os Cílices, e que eles tinham uma confederação ligada ao culto do deus Apolo Esmiteu. Então ele fala assim: como nós sabemos, os pelasgos estavam entre os primeiros povos do norte da Grécia. E a mais simples inferência parece ser que eles cruzaram o mar e se estabeleceram nessas partes, antecipando em alguns séculos as posteriores colônias gregas na costa oriental do Mar Egeu. Então, quer dizer, isso explica por que esses povos, por que os troianos eram tão parecidos com os gregos, porque já tinham povos gregos lá. E então esses povos, né, os pelasgos foram conquistados, pelasgos, lériges e cílices, né, foram conquistados e depois eles meio que se tornaram aliados dos Dardânios, ou Dardanos, né. O livro, ele fala assim, ele fala subject allied, né, um aliado subjugado, né, como se assim, eles foram conquistados, né, e aí meio que, agora vocês, como se fosse assim, conquistado passa a fazer parte, né, de um, sei lá, império, entre aspas, né, então assim, meio aliado, meio subjugado, né, meio que dominado. E aí isso é evidenciado porque as esposas de Príamo e Heitor na, na Ilíada, a esposa de Príamo é Récuba e a de Heitor, se eu não me engano, é Andrômaca. Elas eram das cidades desses povos pelasgos, né? Porque provavelmente é aquela coisa de você casar com esses povos, né, e formar uma aliança. Agora, tem uma descrição da região de Isarlik, que é
que é onde fica a cidade de Troia, né? Deixa eu pegar aqui. Então, havia cinco cidades anteriores na colina onde hoje é Troia. Depois a gente vai tratar um pouquinho mais desse assunto. Mas eram 5 colinas em 5 cidades anteriores que existiam, né? E essa colina tem mais de 2.000 anos, né? Essas cidades foram surgindo, né, até durante 1.000 anos. E a colina foi de 50 a 100 metros acima do nível do mar. A área do sexto povoamento era de 5 acres. Eu acho que eu vou tentar colocar quanto que isso é em metros quadrados, né? E ela tinha 200 yards em diâmetro. Ela deve ter tido uma vigilância, né? Uma tropa ali de 2 ou 3 mil soldados. Chamá-la de uma cidade é enganador. Ela era uma fortaleza com um palácio real. Ela era cercada por uma muralha de blocos de madeira quadrado, de 20 pés de altura e 20 pés de espessura, com um rampart, né, de tijolos e com torres quadradas. Não duas, mas fortalecidas por torres quadradas. Tinha pelo menos 4 portões, dos quais 3 foram descobertos. Um no leste, um segundo no sul e um terceiro que foi um terceiro no sudoeste. O quarto, conhecido como Portão Escaiano, ficava no noroeste, mas os seus destroços, né, seus restos não foram encontrados. Vamos ver, então pelas ruínas do sítio, né, das habitações, dá para ver que a cidade floresceu, né? Não é uma cidade, né, mas essa fortaleza floresceu e que ela teve sua queda durante o período dos aqueus. Então é legal porque quer dizer, Troia foi destruída pelos aqueus. E essa cidade, né, essa construção também foi forte e caiu durante o período dos aqueus. E evidências desse tipo sugerem que ela foi fundada no século 16 a.C. Beleza. E ela corresponde perfeitamente à descrição de Troia, segundo a tradição poética dos gregos. Ela tinha muralhas fortes, né? Tem toda uma história de que a muralha teria sido construída pelos deuses, né? Então, e é muito difícil de destruir as muralhas de Troia. E a cidade, esse sítio, tem muralhas da hora. Tinha portões altos, torres bonitas, né? Impressionantes. O epíteto Wide Wade. Você deveria ter pesquisado essas coisas antes, mas beleza, tem o terraço, essa coisa toda. E o que é mais interessante é que também os detalhes arqueológicos mostram que ela foi destruída por um inimigo, né? Ela não foi um lugar que tipo, o pessoal deixou, abandonou, fugiu, tal. Não, dá pra ver que ela foi destruída. Então tudo bate certinho com Troia, até o fato de que ela foi destruída, porque dá pra ver que as casas foram nivelados assim, né? Então foi algum exército inimigo que chegou e destruiu durante o período dos aqueus. Então tipo, os muros, tudo bate com Troia. Beleza. Por isso que então um dos motivos pelo qual a gente sabe que essa cidade seria Troia, né? Chama Hisarlik. Fica num lugar tipo da Turquia ali. Fica bem na entrada do estreito do Dardanelos, né, ou de Galípoli. Se você já ouviu falar da Batalha de Galípoli, foi bem ali na entrada. E ela fica tipo 3 milhas do mar, né? Então fica próximo do mar, porque se você pegar na Ilíada, os gregos chegam de barco, deixam os barcos lá e aí tipo e mais para dentro tem o conflito, né? Então não pode ser um lugar muito longe da costa. Aí o autor, né, lá da Cambridge Ancient History, ele começa a tentar explicar quais os motivos pelo qual Troia seria uma cidade poderosa, porque isso é importante para a história, né, de que Troia era uma cidade rica e importante, de acordo com Homero. Então ele não acredita
tenho essa teoria de que Troia teria ficado famosa com mercadores. Porque se você for olhar, como eu acabei de falar, ela está logo na entrada do Estreito de Galípoli, que é o estreito que você sobe ali para chegar no... Tem um mar ali, né? Então, ela está bem na entrada, e como os ventos são... tem um período em que o vento é contrário, e então o único jeito de fazer o comércio ficaria bloqueado pelos navios, então e a cidade de Troia teria tido uma feira anual em que as pessoas faziam o comércio e isso teria deixado a cidade rica, né? Porque aí o comércio é na sua cidade, você cobra um imposto, mas o autor não acredita nisso, por quê? Porque isso é quase certeza que isso teria sido guardado pela tradição, né? Então, ele aposta que eles era uma cidade que dominava as outras, né? E os tributos que eles cobravam é que vinham para o que davam a riqueza de Troia. Então, aí ele fala que a data mais provável para a Guerra de Troia seria em 1192 a.C. E ele fala, basicamente, ele dá o roteiro da história de Troia lá no livro. Aí ele acrescenta que não é estranho que a abdução de uma princesa desse origem à guerra e que isso é normal para a época heróica, assim, né? Porque tem toda uma questão de heroísmo, de, assim, é um insulto, né? Tem essa questão da honra, assim, então se o cara rouba a mulher, tipo, você tem que ir lá e você seria muito covarde se você não fosse e tentasse fazer uma guerra para pegar ela de volta, sabe? Tem essa coisa meio, assim, sei lá, mas só que ele acrescenta que Micenas e Troia já eram duas potências que estavam crescendo muito, né? E que um conflito provavelmente seria provável entre elas, né? Então isso já acelerou a questão, né? E Troia era uma cidade rica, como a gente falou, e porque vem um monte de gente do lado dos gregos ajudar Menelau, né? E vem um monte de gente ajudar Troia, né? Então, quer dizer, provavelmente tinha o dinheiro tava o pessoal que ajudou Troia estava esperando a recompensa e quem ajudou o Menelau provavelmente também já estava esperando ganhar parte dos espólios. Inclusive, isso é um dos problemas centrais da Ilíada, né? Mas a gente vai ver isso ainda. Ele considera a duração da Guerra de Troia, como dita por Homero, falsa. Então ele fala que 9 anos. A guerra teria durado 10 anos, né? Ele fala que 9 é um número muito recorrente nas lendas, né? Tipo, falar que tal coisa demorou 9 dias ou 9 anos. E o exército grego estava muito perto de casa para ficar tanto tempo fora. Então ele acha isso muito improvável. Ele está ali do lado, né? Do lado da Grécia tem a Turquia. Ter uma passagem, uma navegada só já estava tipo em casa, né? E você tem que pensar que isso era muito caro manter um exército, né? Então seria isso. Além disso, todos os eventos narrados pela Ilíada ocorrem no nono ano, né? Tipo, o evento da Ilíada, sei lá, acho que não é, acho que algumas semanas, inclusive, né? Bom, mas é tudo no último ano e nada se fala dos 8 anos anteriores, o que leva a crer que essa duração foi só para aumentar a grandiosidade da guerra. Aí a disputa entre Aquiles e Agamenon pode ter sido verdadeira, pois os espólios eram importantes e brigas a respeito da distribuição deles deviam ser correntes, porque a guerra de Troia começa com uma briga, né, em que Agamenon toma uma das mulheres que Aquiles capturou. Ele fica muito bravo e fala que não vai mais lutar. E aí ele convence a mãe dele a convencer Zeus. A mãe dele é uma deusa, né? A mãe dele a convencer Zeus para Zeus não deixar os gregos ganharem, para eles precisarem dele, para eles verem que ele é o cara muito foda e que eles precisam dele para ganhar. É muita, mas fazer o quê? E esse cara é um herói por algum motivo, mas é brincadeira. Aí ele fala também da possibilidade de que o cavalo de Troia tenha sido uma arma de cerco, né? Aquelas, você pensar naqueles, como é que chama? Aquelas torres de assalto, né? Ela já parece tipo o pescoço de um cavalo, assim, não parece? Sei lá. Mas, de qualquer forma, ele fala que a muralha de Troia é mais fraca do lado oeste.
Tem uma diferença muito clara. E a história seria que a muralha de Troia foi construída por Apolo e Poseidon, mas teve um mortal chamado Aecos que ajudou a construir a muralha, e a parte que ele construiu ficou fraca. E isso bate com a arqueologia do sítio de Troia, que também tem uma muralha mais fraca em um dos lados, que é bem legal. Depois ele trata ele fala que havia um excesso de população entre a nobreza grega e que eles já estavam tipo invadindo e conquistando novas terras. Então ela faz parte desse período e quando acaba Troia, começa a dominação dessa região que é chamada de a migração eólia, que na verdade os eólios na verdade são aqueus também. E aí no final ele diz que isso foi antes das chamadas invasões dóricas, porque nesse período, depois da Guerra de Troia, volta a dinastia, você isso não sabia, mas os Atreus, né, Menelau e Agamenon, eles são tipo meio que primos de Hércules, né, e eles tomaram o trono, mas aí volta a dinastia dos filhos de Hércules. E isso é meio que, se eu não me engano, tá? Essa parte eu não tenho certeza, mas ela é confundida com essas invasões dóricas, né, o retorno dos Heraclidas. Mas o autor que eu estou seguindo, né, ele meio que diz que provavelmente isso não é verdade, essa atribuição, né, do retorno dos Heraclidas ser junto com as invasões dóricas provavelmente é mentira. Mas eu acho que é isso, deu 15 minutos, tá? Um tempo ok. Então, muito obrigado. Na próxima a gente vai ver, acho que vai ser uma descrição da Ilíada, livro a livro. Mas muito obrigado, deixa aí um like, compartilha. Se quiser comenta, fica à vontade. Valeu.